Graça e paz. Eu venho nesta noite aqui deixar um texto da Palavra de Deus para abençoar a sua vida em Romanos, capítulo 8, versículo 5, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém, queridos? Nós daqui começamos a palavra de Deus falando de dois tipos de pessoa, né? A pessoa carnal e a pessoa espiritual. A Bíblia diz que os que são segundo o Espírito, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, quem é do Espírito, quem tem o Espírito de Deus, ele vai buscar as coisas espirituais. Aí ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, querido, não é muito difícil de a gente entender o que a Bíblia está nos ensinando. Porque a inclinação da carne é morte. Quem são os carnais? Os carnais são aqueles que vivem no pecado, aqueles que ainda estão no pecado, mesmo dizendo que creem em Jesus. Então, eles se inclinam pelo seu lado carnal, eles conseguem somente olhar para o seu lado carnal, mas a Bíblia está dizendo, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas aí ele diz, a inclinação da carne é morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então eu não posso ficar inclinado pelo lado carnal. Viver na carne. A Bíblia está dizendo de uma forma muito clara que a inclinação da carne é uma inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus. O carnal ele não é sujeito à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. A Bíblia está nos ensinando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, não podemos agradar a Deus na visão carnal. Vós, porém, não estáis na carne. A Bíblia está nos mostrando isso, que nós que estamos em Cristo, nós não podemos estar na carne, mas no Espírito. Isso é, se o Espírito de Deus habita em vós. Porque, na verdade, querido, o Espírito de Deus não vai habitar num crente carnal cheio de pecado. Primeiro, ele limpa o crente do pecado, da imundícia, né, de toda a sujeira, para que esse crente se torne a casa de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ter um templo todo sujo, imundo, cheio de pecado, cheio de pensamentos de adultério, cheio de pensamento de homicídio, cheio de idolatria, feitiçaria, avareza, né? Cheio, como diz lá em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 20, ali fala de 13 tipos de pecado que habitam no coração do homem. E somente Jesus Cristo dá aos nascidos de Deus o livramento desses pecados. Para que a gente não venha se inclinar pelo lado carnal. Mas a Bíblia está dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É óbvio, a Bíblia está falando. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, amado, olha só. Se Cristo está em vós, se realmente você tem Jesus na sua vida, se realmente é o Espírito de Deus que está em você, olha só, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, ele vive por causa da justiça de Deus na sua vida. Nós estamos debaixo da justiça de Deus, não da justiça dos homens. Aí ele começa a nos mostrar se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, quer dizer, o Espírito de Deus habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o nosso corpo será vivificado. O nosso corpo não pode estar morto totalmente. Ele pode estar morto para o pecado, mas vivo para com Deus. Aí está dizendo a leitura, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, se você realmente vive no Espírito, mortificade as obras do corpo e vivereis. A Bíblia está nos ensinando. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós não podemos ser filhos do diabo, porque o diabo que é o pai da mentira e quem vive no pecado, na mentira, é filho do diabo. A Bíblia nos ensina. Mas nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus e vivemos uma vida sem pecado pela nossa fé e a nossa comunhão em Cristo. Porque a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre, ou não? A Bíblia está dizendo isso. Então eu tenho fé que Jesus me libertou de todos os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós não estamos aqui para ser escravo do pecado, mas nós não recebemos espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, meu papai querido, né? Eu vou chamar Deus de meu papai querido, mas eu não posso chamar Deus de meu papai querido dizendo que ainda sou um pecador. É isso que as pessoas não entendem. Nós temos que confessar que Jesus Cristo veio a esse mundo e tirou o nosso pecado e foi lá na cruz e pagou por ele. Ou você acha que foi feito só pelo povo daquele século passado? Não, amado. Para o século vindouro também, porque a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, que Jesus é a luz para todos aqueles que vêm a este mundo. Então nós temos que entender isso. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, mas não podemos ser filhos de Deus em pecado. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem revelado algo tremendo e há de revelar algo grandioso nas nossas vidas. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha bem, amado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que os filhos venham confessar a fé verdadeira. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós fomos chamados do pecado para herdar a glória de Deus, né? Vamos viver na glória com o Pai. Então a Bíblia está nos ensinando, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Livrar dessa carcaça aqui, livrar desse corpo e receber aquele novo templo, um novo corpo que Deus está preparando para cada um de nós. Aí ele fala, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se alguém vê, como também o esperará. Já está vendo, né? Aí ele fala, mas nós, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, a volta do Senhor, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito.
E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou com um propósito. Quando Deus chamou Moisés, Ele chamou Moisés com um propósito. Moisés, amanhã cedo você vai diante do faraó e diz a faraó para deixar o meu povo ir para que me sirva no deserto. Então o propósito de Moisés era levar a mensagem de Deus a faraó e falar, deixa o meu povo ir para me servir. Então Deus nos libertou para servir a Ele. Deus nos libertou com um propósito para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então aqui está dizendo que porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, amado, Deus quer hoje mostrar a você isso, que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para ser filho dele em Cristo Jesus. Através de Cristo, a Bíblia fala que nós somos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Deus predestinou a toda a humanidade, antes da fundação do mundo, a conhecer o seu direito, a herança do reino de Deus. Então é isso que eu deixo para você em nome de Jesus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não vamos nos preocupar com o que os outros pensam, o que os outros acham, mas vamos nos preocupar em viver uma vida santificada, como diz em Colossenses, santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo a você, meu amado, em nome de Jesus.